Olá, eu sou Larissa Nobre e esse é o nosso canal Advogateando, os primeiros passos do advogado. E hoje o meu desejo de bons alvarás e sentenças procedentes vai para Débora, Sônia, Solange e Adelino Neto, todos daqui do Rio Grande do Norte. Bem, hoje eu vou falar um pouco a respeito de preposto e a carta de preposição. Vamos lá? Quando a gente começa a advogar, especialmente quem advoga para CNPJ, né, quem tem um leque de advogado, um leque de clientes que seja CNPJ, acaba, vez por outra, precisando de um preposto. E aí, as regras do preposto, né, mudaram recentemente. É para a Justiça do Trabalho. Mas para as outras justiças já era da forma que hoje, padronizaram na verdade, né? O preposto precisa ter conhecimento dos fatos para que possa levar na audiência os fatos verdadeiros acontecidos tanto na empresa quanto no juizado especial ou na civil ou na justiça comum, tá bom? E aí vem as primeiras perguntas. O preposto, ele pode ser qualquer pessoa? Sim, o preposto não precisa mais ter vínculo empregatício ou ter qualquer vínculo com a empresa, né? Seja ela na área civil ou trabalhista. O preposto não precisa mais ter aquele vínculo com a empresa. E por não precisar, ele precisa apenas saber dos fatos que geraram o processo, seja ele civil, seja ele trabalhista. E aí, como é que ele pode saber? O preposto pode saber através de alguém que instrua, e aí instruir preposto não é crime, ok? Instruir a testemunha é sim, porque a testemunha tem um compromisso com a verdade, a gente já falou a respeito disso em outro vídeo, mas instruir preposto não é crime. O preposto ele tem que ter o conhecimento dos fatos, e esses fatos podem ser passados pelo advogado, por alguma pessoa da empresa, pelo gerente, pelo dono, tá bom? E a carta de preposição precisa estar antes da audiência. É uma pergunta que todo mundo faz. Lari, e a carta de preposição? Bem, por que precisa estar antes da audiência? Porque a carta de preposição é o que vai dizer que aquele é o representante legal da empresa. E aí é muito comum que nos juizados especiais, especialmente nos interiores, aqui do Rio Grande do Norte acontece, o juiz acabe dando a revelia por não ter a carta de preposição. Então, é bom sempre juntar anteriormente a carta de preposição ou levar a carta de preposição em audiência. Se por acaso o colega vai atuar como preposto, né? Ah, Lari, eu sou advogado, mas por algum motivo eu vou atuar como preposto. O colega precisa começar e terminar o processo como preposto. Não pode passar de advogado para preposto, nem deve passar de preposto para advogado, tá bom? Ou atua como preposto, ou atua como advogado. Ah, e eu posso atuar como advogado com poderes para transigir? A gente já tem vídeos a respeito disso, e aí que fala a respeito da procuração, né? Então procura lá, mas a resposta é sim, pode atuar como advogado com poderes para transigir. Como que acontece na prática, né? O advogado é contratado para fazer uma diligência ou até mesmo para atuar em um processo e é solicitado um preposto. E aí o advogado precisa encontrar alguém da empresa para que seja representante legal da empresa na audiência. Esse representante legal precisa ter conhecimento dos fatos, mas não precisa trabalhar na empresa. Seja ela civil, seja ela trabalhista. Mas ele precisa ter conhecimento dos fatos, porque se por acaso o juiz perguntar e ele responder que não tem conhecimento ou que não sabe, pode acarretar uma revelia a depender da esfera que esteja sendo trabalhada, ok? Se for na esfera trabalhista, provavelmente a empresa vai ganhar uma revelia, né? Vai perder o processo. Por quê? Porque o preposto precisa ter conhecimento dos fatos para poder dizer ao juiz quais são os fatos verdadeiros daquele processo. Se for na justiça civil, é mais incomum que gere a revelia, ok? Mas também, mesmo assim, é possível sim que seja caracterizado uma revelia se o preposto não tiver conhecimento dos fatos. Afinal de contas, o preposto está ali para defender o interesse da empresa e por esse motivo precisa ter conhecimento dos fatos daquele processo.
Então, chegou na audiência, o preposto precisa ter o mínimo de orientação. Ah, Hilary, mesmo nas audiências de juizado, aquelas audiências de conciliação, bom, aqui no Rio Grande do Norte as audiências não convolam, ou seja, as audiências não passam de conciliação para instrução. Se elas não passam, as audiências de instrução não são feitas com juízes. Aqui, eu não conheço ainda, né, juizados que trabalhem com juízes leigos, embora eu já tenha ouvido alguns colegas falarem a respeito dos juízes leigos. Não sei se aí na sua cidade tem. Bom, caso tenha na sua cidade, tenha cuidado, porque se a audiência convolar, o preposto precisa ter conhecimento, saber do que se trata o processo. Se a audiência não convolar, é aquela audiência mais simples, e aí o preposto vai apenas com as orientações básicas do comum, né, de todos os prepostos. A carta de preposição precisa ter os cuidados específicos, certo? Precisa ter quais são os poderes e especificamente o poder de representá-lo na audiência tal, no dia tal, em tal horário, no juizado ou na vara tal, e enfim, o número do processo. Por que eu evito cartas de preposições genéricas? Porque cartas de preposição genéricas podem trazer trabalhos futuros. Dores de cabeças futuras a gente dispensa, né? Bom, então a importância de ter a apresentação dessa carta antes da audiência ou até mesmo no ato da audiência. Ah, Hilary, mas aqui no meu estado não juntam nada na hora da audiência. Eu posso juntar depois? Pode, mas faça constar expressamente esse pedido na sua ata, certo? Um prazo de 48 horas, 24 horas, 5 dias, enfim. Mas requeira um prazo para que seja juntado e junte imediatamente para que não corra o risco de revelia, tá bom? E aí os efeitos da revelia já é um outro vídeo. O preposto tem um compromisso com o processo, mas não tem um compromisso necessariamente com a verdade, né? Diferente da testemunha, a gente já falou a respeito disso. O preposto é alguém que pode sim receber as instruções dos colaboradores do processo, seja do advogado, seja da empresa. Se o preposto for da empresa, é melhor para a própria defesa da empresa. Afinal de contas, ninguém melhor do que um dono, um gerente que tenha conhecimento do processo para que possa falar a respeito, né, do que está acontecendo, do que aconteceu. Se você vai fazer uma diligência e essa diligência te pede também um preposto, não fique perturbado, não fique preocupado, essa pessoa pode ser qualquer pessoa, tá bom? Não aceite, se for diligência de correspondente, né, valores aviltantes. O preposto faz parte da técnica do advogado, então não aceite 20, 30 reais para preposto, 50 reais para preposto. Valorize a sua profissão. Se o colega for como preposto, lembre-se, não vai poder atuar como advogado, não deve atuar como advogado, e vice-versa, se for advogado, não deve atuar como preposto. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos nossos comentários ou procura a gente lá no Instagram. Ou nas redes sociais, Facebook /advogateando, Instagram @advogateando, ou aqui nos comentários do vídeo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, isso nos ajuda a produzir novos vídeos. Se por acaso ficou com alguma dúvida, deixa um comentário. Se gostou, compartilha, isso faz com que, né, o vídeo vá sendo conhecido, todo mundo conheça o Advogateando. E não se esquece, o terceiro grupo do Advogateando está para ser aberto assim que nós chegarmos a 2.000 lá no Instagram. Já estamos com 1.900 e alguma coisa. Então, corre lá, se inscreve no nosso Instagram que a gente vai abrir o Advogateando 3. Advogateando no WhatsApp 3. E até a próxima!